Bom dia, gente bonita! Que bom estarmos juntos mais uma vez nesta manhã de domingo para juntos cultuarmos ao nosso Deus com louvores, com cânticos, com orações e também com a palavra de Deus que ouviremos nesta manhã. E o meu desejo é que você possa participar conosco deste momento com muita alegria aí no seu coração, que você possa apresentar-se diante de Deus nesse momento com seu coração aberto, com seus ouvidos atentos para tudo aquilo que Deus haverá de ministrar às nossas vidas nesta manhã. Quero convidar você para orar comigo nesse momento. Feche os teus olhos agora e vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que nos é dado de nós nos apresentarmos agora diante do Senhor para oferecermos este culto ao Senhor. Reconhecemos e declaramos que somente o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Com muita alegria, nós nos apresentamos ao Senhor, com o nosso coração quebrantado, contrito e com o nosso coração aberto para nós recebermos do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer nesta manhã, para que sejamos grandemente edificados e abençoados, não somente pela Tua presença, mas sobretudo pela palavra do Senhor, que o Senhor ministrará ao nosso coração. Ó Deus, visita agora, Senhor, cada um dos Teus filhos que estão agora em suas casas, participando conosco deste culto. Que todos, ó Deus, sintam, percebam a visitação do Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre todos neste momento, e que a graça do Senhor Jesus seja derramada sobre cada um dos Teus filhos. Perdoa nossos pecados, que o Teu Santo Espírito nos conduza nesta hora, nos dirija neste momento. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, nós estamos juntos para adorar o Senhor e consagrar a Ele tudo que Ele tem nos dado, a nossa vida, os nossos talentos, agradecer a Ele pela nossa saúde, por tudo que Ele tem cuidado. Então, juntos, nesta manhã, vamos adorar o Senhor. Gratos louvores transborda o meu
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e nós leremos versículos 1 até o versículo 25, que nos diz assim a palavra de Deus. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio,
para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Queridos, o texto que nós acabamos de ler narra a história de uma tempestade enfrentada pelo apóstolo Paulo a bordo de um navio. Trata-se de uma longa narrativa no qual as forças da natureza, a iniciativa dos homens e a providência de Deus se unem para compor uma cena, na verdade, de alta dramaticidade que está sendo narrada aqui por Lucas. Claro, meus irmãos, que o protagonista principal dessa história é o apóstolo Paulo, onde se destaca aqui a sua atuação, agindo com fé, agindo com coragem, com sabedoria, para que os acontecimentos chegassem a um final feliz. Quando nós lemos esse texto das Escrituras, nós podemos nos perguntar: qual seria a minha atitude se eu estivesse no lugar daquelas pessoas? Como eu enfrentaria aquela dificuldade? Por isso, nós vamos examinar essa história buscando aprender o que o Senhor deseja nos ensinar através deste episódio vivido pelo apóstolo Paulo e olharmos para os desafios da vida cristã através de algumas reações e situações que Paulo enfrentou neste naufrágio. A primeira lição que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que na vida cristã enfrentamos dificuldades. Versículo 1, 2 e 4 nos diz assim o texto: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia,
e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. E no verso 4 diz: quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Paulo estava preso em Cesareia por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, por pregar a palavra de Deus. E após 2 anos de encarceramento, sendo ele julgado por Félix, Festo e Agripa, o apóstolo Paulo, então, finalmente, ele zarpa rumo a Roma, acompanhado de Lucas, Aristarco e mais 276 passageiros. Entre esses passageiros, havia também uma leva de prisioneiros, e é provável que esses prisioneiros fossem condenados à morte. E Paulo é embarcado junto com eles em um navio que vinha da Adramítia, como diz o texto. A viagem tem início, seguindo-se pela costa da Ásia, passando pela Fenícia, Cilícia e Panfilha, até chegarem a uma cidade chamada Mirra. E ali todos são transferidos para outro navio, o qual havia partido de Alexandria, e eles rumam então para Creta. Desde os primeiros dias, eles encontram dificuldades por serem contrários os ventos, como diz o texto. Irmãos, o apóstolo Paulo havia sido preso por anunciar o Evangelho de Jesus, e agora estava a caminho de um vendaval pela mesma razão. E a primeira lição que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que filhos amados de Deus também passam por dificuldades. Mesmo quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, nós podemos encontrar ventos contrários a atingirem nossas vidas. Por isso nós não devemos ficar abatidos ou revoltados quando sofremos, porque a Bíblia nos diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Certa vez, em uma de suas mensagens, o grande pregador inglês Charles Spurgeon, ele afirmou assim, ele disse: o povo de Deus tem as suas aflições. Quando ele escolheu seus filhos, nunca esteve em seus planos que eles não fossem provados. Nunca lhes foi prometido a liberdade das doenças e dores da mortalidade. Quando o Senhor deles fez seu testamento de privilégios, incluiu tribulações entre as coisas que eles inevitavelmente herdariam. As provações fazem parte do nosso quinhão. Assim como estabeleceu as estrelas no céu pelas suas mãos, Deus ordenou o tempo, o lugar e a intensidade de nossas provações, bem como o efeito que elas terão sobre nós. Sim, meus irmãos, como Charles Spurgeon pregou no seu sermão, mais uma vez eu quero reafirmar nesta manhã que as provações, elas fazem parte da vida cristã, elas fazem parte da nossa vida, porque a nossa vida é como uma viagem e às vezes tempestuosa. E nesta viagem, às vezes nós encontramos mares encapelados, porque mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, encontramos tempestades pela frente. Irmãos, nem sempre estaremos na contramão da vontade de Deus por enfrentarmos tempestades. Agora, muitas pessoas que encaram dificuldades, elas estão decepcionadas com Deus, estão decepcionadas com algumas igrejas. Por quê? Porque muitas delas imaginaram um cristianismo sem lutas, no qual elas teriam sempre saúde, prosperidade e jamais enfrentariam problemas.
Esse, porém, não é o Evangelho de Jesus, porque o próprio Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições. Por isso, meus irmãos, tomem muito cuidado com esse evangelho distorcido que está sendo pregado por aí, que algumas igrejas estão pregando, dizendo que você não deve sofrer, que as enfermidades, que as crises financeiras, que os problemas familiares e tantas outras situações não fazem parte da nossa vida. Isso não é verdade. Isso é uma mentira que está sendo pregada. Porque em nenhum momento você irá encontrar na Bíblia esta frase: pare de sofrer. Por quê? Porque homens do passado sofreram por amor a Jesus e por pregar o Evangelho de Jesus, fazendo e vivendo de acordo com a vontade de Deus. E hoje, homens e mulheres tementes a Deus, que servem a Deus, que amam a Deus, continuam também sofrendo da mesma forma. Todas as adversidades sobrevêm aos servos de Deus com uma razão e com um propósito. E por isso, meus irmãos, nós não devemos nos revoltar contra Deus por causa disso, mas nós devemos encarar as dificuldades como parte dos planos de Deus para a nossa vida. A tempestade, ela pode arrancar o leme das nossas mãos, e o navio às vezes pode estar fora do controle, mas não fora do controle de Deus, porque Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Então, na vida cristã, enfrentamos dificuldades. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que na vida cristã enfrentamos perigos. Versículos 9 ao 11 nos diz assim: Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado por jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Querendo chegar a Roma o mais depressa possível, as pessoas que estavam no navio em que Paulo viajava resolveram assumir ali um grande risco. Eles sabiam que a estação segura para navegar no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, já havia encerrado. Porque naquela região o inverno costumava chegar acompanhado de fortes tempestades, e por isso a temporada de navegação geralmente era interrompida entre meados de novembro e de março. Mas o dono do barco estava ansioso para vender a sua carga de trigo. Da mesma forma, os soldados estavam impacientes para entregar os seus prisioneiros, e por esse motivo então decidiram seguir em frente, apesar das ameaças. O apóstolo Paulo, ele já havia navegado diversas vezes, ele já havia enfrentado muitos perigos nas águas, ele conhecia muito bem a força do oceano, por isso Paulo tratou de alertá-los a bordo, diante da iminência do perigo que eles corriam. Mas, irmãos, infelizmente, Paulo não foi ouvido, porque o dono do navio, o capitão da embarcação e o centurião romano optaram por ignorar a voz da sensatez. E eles então seguiram adiante em uma viagem reconhecidamente perigosa, e o resultado foi desastroso, porque o barco foi destruído
e todos a bordo quase vieram a perecer. A lição que eu aprendo aqui é que nós devemos evitar cometer erros semelhantemente aos erros daqueles homens, porque haverá situações em nossas vidas que correremos perigo diante de algumas decisões que nós mesmos tomamos. Irmãos, nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos às palavras de sinalização que vêm da parte de Deus. Desobedecer a orientação de Deus é entrar em rota de colisão e enveredar-se por caminhos de morte, de tristeza, de frustração, de decepção. A maioria dos que estavam no navio decidiu partir, ignorando assim o conselho de Paulo. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que eu aprendo aqui é que a maioria nem sempre está com a razão. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus. E queridos, seguir a cabeça da maioria muitas vezes pode nos colocar em grandes encrencas, em grandes perigos. Eles não ouviram o conselho de Paulo e logo veio um tufão que tirou o navio da mão deles. Ah, meus irmãos, jamais devemos tapar os nossos ouvidos aos bons conselhos que nós recebemos e que podem nos poupar de vários dissabores na vida. Ao longo da nossa jornada cristã, nós iremos nos deparar com muitos perigos e é necessário nós aprendermos a ler as placas do caminho. Precisamos aprender a discernir os sinais que Deus nos dá. Sabe por quê? Porque na vida cristã nós enfrentamos muitos perigos e precisamos estar atentos para não sermos sucumbidos por causa deles. Terceira lição que esse texto vai nos ensinar é que na vida cristã enfrentamos crises. Versículo 14 e 15 diz assim: pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Desprezando os conselhos do apóstolo, os marinheiros levantaram âncora e seguiram em direção a Roma. Entretanto, logo que começaram a navegar, foram surpreendidos por um tufão. A violência dos ventos e das ondas era irresistível, e eles não tiveram alternativa senão deixar-se levar pela corrente, esperando que o tempo melhorasse. Mas, irmãos, as coisas só pioraram, porque nos dias seguintes os ventos se tornaram mais fortes e as ondas mais altas. E agora Paulo estava no olho de um furacão, enfrentando ali um grande temporal. Aquela tormenta que às vezes se abatia sobre o mar Mediterrâneo, na verdade era uma tormenta muito temida, muito perigosa, a ponto de as pessoas daquele lugar terem até mesmo criado um nome para ela: Euroquilão. Euroquilão tratava-se de um fenômeno meteorológico originado pelos ventos mais violentos daquela parte do mundo e que já havia sido responsável por muitas outras tragédias. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos que ainda hoje os meteorologistas conservam ainda o hábito de dar nomes às grandes tempestades que acontecem hoje. Foi desse modo, por exemplo, que tivemos o furacão Katrina, alguns anos atrás, a tempestade tropical Alberto, o ciclone Ryan, o tufão Nina e assim por diante. E todos esses nomes se tornaram conhecidos e temidos em todo o mundo. Trazendo isso para a nossa vida,
em nossas próprias vidas, as tempestades que nós encaramos, elas também possuem os seus próprios nomes. Algumas pessoas estão enfrentando um temporal chamado câncer. Outros estão enfrentando um vendaval chamado drogas. Outros estão enfrentando o furacão chamado desemprego. A tormenta chamada de dívida, o ciclone da depressão, o redemoinho chamado perda, o turbilhão chamado desapontamento, o tufão chamado divórcio e tantos outros. Qual é o nome do vendaval que você está enfrentando hoje? Seja como for que ele se chame, nós precisamos encará-los com determinação e fé. Sabe por quê? Porque na vida cristã enfrentamos crises. E de maneira admirável, Paulo, ainda assim, ele conservou a sua serenidade diante daquela crise. Agora, de onde veio tamanha bravura para enfrentar aquela crise? A resposta é muito simples. Ele confiava nas promessas de Deus. O Senhor havia prometido a Paulo que ele iria até a Itália para testemunhar de sua fé. Então, enquanto muitos se desesperavam naquele navio, aquele servo de Deus escolheu confiar. Ele não sabia como chegaria a Roma, mas ele sabia que chegaria, porque Deus havia prometido para ele. Queridos, as promessas do Senhor para mim e para você são fiéis, e sempre podemos crer na sua palavra, porque quando nós enfrentamos adversidades, Ele se coloca ao nosso lado, Ele segura a nossa mão e nos ajuda a atravessarmos o vendaval. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. A sua palavra afirma que Ele sempre nos conduz em triunfo. Sabe, meus irmãos, nós não sabemos como chegaremos ao porto seguro de paz e superação que tanto almejamos, mas é certo que chegaremos. Ah, como chegaremos? E a última lição que eu queria dividir com você nesta manhã é que na vida cristã devemos conservar a fé. Versículos 22 ao 25 diz assim o texto: Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. 2 semanas já haviam se passado e a tormenta continuava açoitando o barco. E aquelas pessoas haviam chegado já ao limite de suas forças. Eles não enxergavam nem o sol, nem as estrelas, e portanto, eles não tinham condições sequer de se orientar. As velas e o leme do navio eram impotentes para desafiar a fúria da natureza. Todas as providências tomadas para salvar aquele barco tinham se mostrado infrutíferas. Irmãos, que situação terrível! Aqueles homens já estavam cansados, já estavam enjoados, molhados, famintos, estavam assustados. É o fim, disseram uns aos outros, sem esperança. Queridos, há momentos em que você quer conduzir a sua vida para uma direção, mas ela segue em direção contrária. Alguma vez você já perdeu o controle da sua vida? Alguma vez você já perdeu o controle do seu casamento, das suas finanças, da sua família?
Quem sabe talvez você é como aquele navio em alto mar, jogado de um lado para o outro, ao sabor do vendaval, que diante da situação que você está vivendo, arrancou-se completamente a esperança do seu coração. Quem sabe talvez você já está há muito tempo lutando com uma doença, com uma dificuldade financeira. Quem sabe talvez você está enfrentando um problema familiar sério, quem sabe em relação ao seu casamento, quem sabe em relação aos seus filhos, talvez, quem sabe, uma situação em que os seus filhos estão mergulhados no mundo das drogas, e você não vê mais esperança, você não vê mais alguma expectativa, e quem sabe talvez nesse momento você diz: é o fim, não aguento mais, eu cheguei ao limite das minhas forças. Queridos, não podemos desistir. Não podemos entregar os pontos, não podemos jogar a toalha, não podemos nos desesperar. Sabe por quê? Porque quando o homem ele chega ao fim da linha, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você sabia que o ser humano ele é capaz de viver 4 semanas sem comidas, 4 dias sem água e 4 minutos sem ar, mas ele não pode viver um único segundo sem esperança. A desesperança humana não fecha as cortinas para a intervenção divina. Por isso, queridos, as adversidades, elas precisam ser enfrentadas com perseverança, e para isto você precisa preservar a sua fé, você precisa guardar a sua fé. Durante todo o tempo em que aqueles homens se debatiam com o temporal, o que Paulo estava fazendo? Paulo orava, ele simplesmente orava ao Senhor. Sabe, irmãos, as aflições que Deus permite em nossa vida nos mantém matriculados na escola da oração. E quando eles finalmente estavam prontos para escutá-lo, então o apóstolo Paulo lhes disse que tivessem bom ânimo, porque ele havia recebido uma resposta de Deus às suas orações. Deus havia enviado um anjo para lhe assegurar que não apenas ele, mas todos a bordo seriam salvos. Sabe por quê? Porque Paulo decidiu confiar nas promessas do Senhor. Ele guardou a sua fé, ele conservou a sua fé. A Bíblia nos ensina, lá em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ah, meus irmãos, precisamos guardar a fé, precisamos conservar a fé ao passarmos por momentos difíceis, porque a nossa confiança em Deus nos conservará firmes quando todos tiverem desistido. Ele, somente Ele, renovará nossas forças e manterá o nosso rumo. Paulo, ele não podia ainda enxergar com os olhos físicos o final daquele temporal. Porém, ele acreditava que as coisas iriam acontecer do modo como Deus lhe havia dito. E nós também seremos abençoados se em nossas próprias batalhas conservarmos a fé, guardarmos a nossa fé. E por fim, eu vejo nesse texto que Paulo, ele poderia muito bem ter se perguntado se não havia uma outra maneira mais simples de chegar a Roma, preferencialmente uma que não envolvesse uma tempestade, um furacão. Mas coisas muito boas resultaram daquele naufrágio.
Porque enquanto Paulo esteve no navio, ele teve condições de aprender mais sobre Deus e ele teve condições de testemunhar da sua fé. E depois de chegar à ilha de Malta, a Bíblia diz, o texto segue, ele se pôs a curar os enfermos, ele se pôs a anunciar o nome de Jesus, e o resultado disso foi a conversão de muita gente, de muitas pessoas, e o nascimento de uma igreja naquele local. Sabe, queridos, Paulo foi vitorioso, e você também pode ser vitorioso em meio às adversidades que você está enfrentando hoje, porque em meio às adversidades e lutas, o Senhor, Ele continuará te ensinando sobre a vida e sobre a fé. Assim, dessa forma, nós aprendemos que na vida cristã enfrentamos dificuldades, na vida cristã enfrentamos perigos, na vida cristã enfrentamos crises, mas na vida cristã devemos conservar a nossa fé para que sejamos vitoriosos e abençoados por Deus. Queridos, que Deus nos abençoe nos desafios da vida cristã. Que tenhamos a coragem, como Paulo, de enfrentar as tempestades da vida com fé, com confiança, na esperança e na certeza de que Deus está conosco, de que o Senhor não nos desampara, de que Ele se importa com a nossa dor, Ele se importa com as crises que nós enfrentamos, mas que diante delas, Ele também quer revelar os seus planos e propósitos para as nossas vidas, para que nelas possamos aprender lições preciosas, para que possamos adquirir maturidade na nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre.
Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tu deixares voltar. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Queridos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no culto conosco nesta manhã e desejamos que esta nova semana seja ricamente abençoada pelo Senhor. Quero convidar você a orar nesse momento. Obrigado, Deus, por este momento que passamos juntos nesta manhã, pelo tempo tão precioso de comunhão que tivemos com o Senhor, com a tua igreja, mesmo que espalhada, a Deus, em várias casas onde o teu povo esteve reunido, participando conosco deste tempo de celebração. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja sobre todos hoje e para todos sempre. Amém.